Vamos lá então. Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho estudando o nosso livro Vinha de Luz. O texto que nós vamos estudar é o de número 167, Nossos Irmãos, e ele vem como continuidade ao tema que nós estamos estudando essa semana, que fala exatamente sobre a questão do egoísmo que nós comentamos no nosso encontro de ontem, não no sentido de trazer para nós uma certa reflexão pessoal sobre o nosso tipo de comportamento, mas principalmente para entendermos que o egoísmo, sendo uma grande dificuldade que nós enfrentamos, uma dificuldade moral que nós enfrentamos, ela se torna causadora de todos os problemas que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos. E aqui então nesse texto fala exatamente sobre essa convivência, as dificuldades da convivência, as dificuldades das diferenças de modo de pensar, de modo de sentir, e pelo fato da gente ainda trazer esses resquícios bastante problemáticos daquela fase primitiva da nossa vivência, quando a gente ainda necessitava de exigir dos outros alguma coisa que possa satisfazer as nossas necessidades, mas sem aquela preocupação de perguntarmos se o outro precisa de alguma coisa, então de fazermos com que tudo gire apenas em torno de nós mesmos, é o que faz com que a gente sofra. A gente sofra por aquilo que a gente não consegue satisfazer em nós, e a gente sofre pelo fato de fazer com que os outros sofram também. Quer dizer, então você fazer sofrer para você também é um sofrimento, embora muitas vezes a gente não reconheça isso, porque o nosso modo de pensar às vezes é tão fechado em nós mesmos que o que acontece à nossa volta acaba se tornando algo despercebido para nós. E somente depois, quando nós começamos a expandir a nossa consciência, começamos a analisar de fato aquilo que a gente o resultado das nossas ações, começamos a colher os frutos do nosso plantio, é que a gente se pergunta, mas por que eu estou sofrendo? E aí então a gente faz aquele retrocesso, aquela viagem interior para poder analisar por quais caminhos a gente andou e o que a gente andou fazendo nesse caminho principalmente. E aí então vem a culpa, o arrependimento e tudo mais. Então hoje é assim, a gente pode imaginar, por exemplo, como acontece com esses criminosos, que a gente vai entrar nesse exemplo mais extremo, que fica mais fácil da gente compreender, mas nada muito difícil da gente ir diminuindo a intensidade desses erros até chegar em nós. Quando a gente pega, por exemplo, um assaltante, um traficante, um agressor, tudo aquilo que ele faz, ele apresenta, por incrível que pareça, as suas justificativas. Ou ele se considera injustiçado, ou ele se considera o esquecido, ou ele se considera aquele que foi prejudicado por alguma coisa. Então ele tenta, de qualquer forma, encontrar justificativas. E ele confia, ele acredita, com toda sinceridade, que ele é realmente injustiçado. E aí então ele fala assim, não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso porque eu não tinha aquilo e tal. Independente do prejuízo que ele tenha causado, das famílias que ele destruiu, das pessoas que ele desviou e tudo mais. Então, encarnação, desencarnação, encarnação novamente, outra desencarnação e assim sucessivamente, ele vai começando a ter uma visão diferente da vida, se perguntando principalmente por que eu estou sofrendo, por que a minha vida é dessa forma. E isso nas encarnações seguintes, quando vem realmente a lei de causa e efeito, trazendo ali o resultado das escolhas que ele fez, os efeitos muito negativos em virtude das causas que foram provocadas. E aí então ele se pergunta, mas por que eu estou sofrendo tanto dessa forma? E aí então é feita aquela viagem no seu passado, e ele começa a ver exatamente quais foram os passos que ele deu. E aí então ele fala, realmente eu causei muito prejuízo e eu era tão cego naquele momento que não tinha me dado conta. No nosso caso é a mesma coisa. Algumas vezes são equívocos sutis que a gente acaba cometendo, são aqueles erros quase imperceptíveis para nós, mas que nos outros provocam grandes efeitos. Algumas pessoas
ficam decepcionadas, as pessoas ficam magoadas, ficam machucadas. Tudo isso por causa de ações nossas que muitas vezes não nos damos conta. A gente simplesmente não percebeu que aquilo que a gente faz provoca no outro um efeito negativo. E é exatamente nesse sentido que o egoísmo, esse egoísmo sutil do nosso cotidiano, acaba nos cegando de alguma forma. Mas no nosso relacionamento com outras pessoas, o texto fala exatamente dos nossos irmãos, mostra todos aqueles que convivem conosco, não irmãos consanguíneos, mas irmãos dentro dessa obra da criação. Então não importa se são pais, se são irmãos, se são desconhecidos, todos eles são irmãos nesse sentido. E dentro dessa convivência a gente acaba enfrentando muitas vezes situações que são problemáticas. E a pergunta é: de que forma que nós reagiremos diante dessas situações? Quando as pessoas machucam, quando as pessoas ignoram, quando as pessoas nos frustram, quando as pessoas se aproveitam, qual é a nossa reação diante disso? Normalmente, conforme comentamos ontem, nós acabamos nos fechando dentro de uma couraça de proteção, tentando justificar essa nossa postura pela postura do outro. Quer dizer, eu me torno egoísta porque o outro é egoísta. Se todo mundo faz assim, por que eu também não posso fazer? E aí então a gente começa a criar uma personalidade bastante endurecida, uma personalidade cada vez mais egoísta, exatamente por não sabermos lidar com a reação do outro. E aí então a gente relembra aquela passagem de Francisco de Assis que diz para nós, antes perdoar do que ser perdoado, antes compreender do que ser compreendido. Porque quando a gente analisa, aliás, essa prece, embora não seja oficialmente de São Francisco, ela é atribuída a ele, mas ela teve ali um outro caminho, da sua composição. Ela, pela mensagem que ela transmite, chama Oração da Paz, ela traz para nós ali um tema de uma palestra inteira. Porque cada uma desses versos que foram escritos trazem para nós um ponto de reflexão. E aí quando diz, por exemplo, antes perdoar do que ser perdoado, quer dizer, todo aquele que merece o perdão é aquele que errou. E quando ele erra, significa que ele causou algum prejuízo. Então ele é aquele que precisa realmente desse perdão. Quando se fala compreender que ser compreendido, aquele que precisa de compreensão é exatamente aquele que traz o problema. E quando você precisa ser compreendido, você tem ali o seu problema. Então, nós vemos ali que nesses nossos relacionamentos vem exatamente isso, a aplicação desses ensinamentos morais que nós vamos aprendendo, que nós vamos estudando, mas não é simplesmente decorar e achar muito interessante, mas fazer com que ele seja válido na prática mesmo. E é aqui então que esse texto que Emmanuel traz para nós, são vários os exemplos aqui que ele cita dessas dificuldades de relacionamento que a gente vai tentar refletir um pouquinho. Ele começa trazendo para nós no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 21, lá na epístola, em que Emmanuel selecionou, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, a partir desse entendimento, a partir desse versículo, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais o nosso raciocínio. Emmanuel diz o seguinte: em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz,
os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, aos que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, aos que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através do qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar, no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no teu irmão, que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Aqui então o Emmanuel nos chama atenção para os relacionamentos difíceis de um modo geral. Exatamente porque é uma tendência muito natural a gente se afastar daqueles que nos apresentam dificuldade ou de alguma forma reagir contra eles, é a parte mais difícil. O que eu gosto sempre de pensar nesses estudos, bom dia pessoal que chegou, nesses estudos que a gente acaba desenvolvendo, a minha maior preocupação, na verdade, é que a gente não faça desses estudos apenas teoria. Porque quando a gente faz uma leitura aqui nesse texto, e a gente lembra que nós desenvolvemos esse nosso trabalho num ambiente bastante harmônico, né? Todo mundo se respeita, todo mundo tem ali o mesmo objetivo, todo mundo tem o mesmo propósito, mas quando acaba o nosso estudo e a gente desliga o computador e começa ali nos nossos afazeres, a gente sempre vai enfrentar aquelas pessoas que não têm muitas vezes a mesma intenção, os mesmos propósitos. Eu lembro que tem um fórum que eu participo que trata de debates relacionados com a minha área profissional, e ali as pessoas não têm, embora ali também tenham, né, espíritas, evangélicos, católicos e aqueles que não acreditam em nada, mas tem lá todo tipo de pessoa. E aí então, quando surge um tema que é muito polêmico, eles não têm muita preocupação em segurar o verbo, não. De repente a pessoa fala o que pensa, critica de uma forma bastante dura, critica de uma forma bastante áspera, né? Não fora o mesmo Wagner, né? Até fora dos militares, inclusive. E aí então o pessoal começa a trocar algumas informações, algumas ideias, e ali começam a trocar farpas de uma forma bastante calorosa. E pelo fato da gente desenvolver o nosso trabalho, sempre fazendo pesquisa, sempre fazendo os estudos que a gente tem aqui no nosso meio, não é comum a gente perceber assim, né, esse tipo de discurso, sem muita preocupação com moralidade, sem muita preocupação com melindres, né? O pessoal, né, fora disso, o pessoal realmente fala aquilo que pensa, né? Embora o problema não é aquilo que pensa, mas é a forma como se expressa. E aí então, de repente, participo de um fórum como aquele e eu começo a ficar assim meio, né, eu tenho que ajustar minha sintonia para poder entender a forma como as pessoas se expressam naquele ambiente e a forma como as pessoas se expressam num ambiente como o nosso, onde a princípio, quando você se encontra no centro espírita, quando você se encontra numa sala de estudo como a nossa, a gente tem ali a gente se contém, exatamente porque o próprio ambiente, né, o próprio objetivo nosso, nos coloca nessa condição. Mas a pergunta é, quando nós nos afastamos desse ambiente e entramos num ambiente diferente, qual é exatamente a nossa conduta? A gente se assemelha, a gente, digamos assim, a nossa condição normal é a que nós nos encontramos aqui agora, ou a nossa condição normal é aquela fora desse ambiente? Porque a gente precisa buscar essa harmonia, esse equilíbrio, de nós mantermos sempre o mesmo tipo de postura, mantermos sempre o mesmo padrão, onde quer que nós estejamos. Só que normalmente, exatamente por essa fraqueza de caráter que nós ainda apresentamos, é uma tendência natural que a gente se comporte de acordo com o ambiente, de acordo com a influência. Ou seja, nós somos muito influenciáveis. Se alguém fala manso dentro de um ambiente tranquilo,
a gente responde com mansidão e com tranquilidade. Se por acaso alguém se torna agressivo em outro ambiente, a gente se transforma naquela pessoa agressiva. Então, na verdade, nós temos ali uma personalidade bastante volátil, que ela vai se modificando, se moldando, conforme as influências e conforme as provocações que nós recebemos. Por isso, então, quando nós fazemos um estudo, principalmente de temas evangélicos, e quando se fala em evangélico, a gente não fala de religiosidade, a gente fala de moralidade, de ensinamentos morais, é importante que esses ensinamentos não fiquem apenas nas palavras, porque a gente convive com pessoas dentro de casa que não compartilham com a gente do mesmo tipo de, o mesmo tipo de ideal, com o mesmo tipo de propósito. Você anda na rua, você vai para o seu trabalho, você vai para um ambiente qualquer, a gente encontra pessoas das mais variadas personalidades, das mais variadas crenças e dos mais variados princípios. E aí, então, encontramos aquele choque de modo de pensar. Eu tento respeitar a opinião dos outros, mas, poxa vida, ninguém respeita meu modo de pensar. Eu tento falar com tranquilidade com as pessoas, de modo educado, porque eu sei que isso é importante, mas as pessoas não têm a preocupação de serem educadas comigo. Eu evito palavras agressivas, palavras que possam desequilibrar os outros, mas ninguém se preocupa com aquilo que falam em direção a mim. Então a gente começa a se perguntar, poxa vida, mas é muito bonito estudar isso lá no centro, estudar isso lá na nossa sala, quando eu faço a leitura de um livro, mas na prática isso acaba sendo muito ineficaz. Exatamente porque isso não é um pensamento geral. As pessoas não estão preocupadas com isso. E então a gente fala assim, bom, já que é assim, então eu também não estou preocupado em ser como aquilo que as pessoas esperam que eu seja. Eu vou ser aquilo que eu quero ser e pronto. Vou resolver esse meu problema, pagando na mesma moeda, falando da mesma forma e acabou. Né? Vai com Deus, Marcelo, bom dia. Então, todos os estudos que nós desenvolvemos, é fundamental que a gente compreenda que cada palavra, cada mensagem que é transmitida, cada ideia que surge, ela deve ser para nós realmente uma referência de conduta. Importantíssimo isso. Esse texto que nós estamos estudando agora, por exemplo, quando fala dos nossos relacionamentos, quando fala da convivência com outros irmãos, e aqui a gente vai estudar cada um deles, né, desses irmãos que são diferentes de nós, no sentido até algumas vezes de provocarem mais sofrimento, não que nós estejamos numa condição superior, porque essa ideia pode ser muito pretensiosa e arrogante, né? Ela acaba sendo muitas vezes pretensiosa e arrogante, mas é que o esforço que nós acabamos investindo para evitar que esse nosso lado negativo se manifeste, acaba sendo realmente muito maior. É mais ou menos uma sala de aula com vários alunos, em que alguns alunos tiram notas melhores do que outros. E a questão não é porque aqueles alunos são especiais, eles acabam sendo alunos mais esforçados. São aqueles que estudam mais, são aqueles que evitam desperdiçar o tempo, desperdiçar as oportunidades de aprendizado, mas estão todos na mesma sala. Então são alunos iguais, na mesma fase evolutiva da sua vida acadêmica, né? Estão ali na mesma série, naquele mesmo momento, aprendendo as mesmas matérias, só que cada um se dedica de uma forma diferente, cada um se aplica de uma forma diferente. Ele pode se destacar no futuro, mas naquele momento ele é tão igual àqueles outros, e se ele não fizer a mesma prova, se ele não fizer os mesmos trabalhos, se não tiver o mesmo comportamento, ele vai se prejudicar. Então, na escola da vida, de um modo geral, a gente pode se ver dessa forma. A gente olha para as pessoas e a gente tem que perceber que todos são iguais. Só que uns são os mais esforçados do que outros pelo princípio que ele acaba abraçando, pelo objetivo que ele estabelece. Eu observo aquele comportamento, estabeleço uma meta para poder chegar, um caminho para poder chegar naquela meta, e aí, então eu começo a me esforçar continuamente para poder realmente alcançar aquilo que eu quero. Começo a desenvolver valores, como por exemplo, de compreensão para evitar crítica maldosa, de tolerância para evitar aquela agressividade vingativa. A gente desenvolve a honestidade, não apenas com os outros, mas conosco mesmo, para evitar aquele relacionamento de falsidade, aquele relacionamento digamos assim,
Da desonestidade a gente pode partir, por exemplo, é que me fugiu a palavra agora, mas a gente pode chegar naquela dupla personalidade, quer dizer, você é alguma coisa num ambiente, você é outro, bastante negativo em outro. Então, temos que desenvolver cada um desses aspectos da nossa personalidade para alcançarmos aquelas notas que nós procuramos tirar nessas provas morais que a vida acaba apresentando. Aqui, então, num estudo como esse nosso, quando se fala dos relacionamentos, o que eu quero chamar a atenção de tudo isso que eu abordei com vocês agora é exatamente isso. Quando a gente fala de relacionamentos, no papel, essa questão da compreensão, da tolerância, da aceitação, é sempre muito nobre, é sempre muito bonito. Mas quando chega no dia a dia, da convivência, na hora em que nós temos que lidar com as diferenças, dividir o espaço, dividir responsabilidades, toda essa teoria acaba ficando para trás. E ela não pode, porque do contrário a gente estaria perdendo tempo. Eu estaria perdendo meu tempo aqui, desenvolvendo esse estudo para vocês e para mim, e vocês estariam perdendo tempo aqui ouvindo alguma coisa que não vai servir para nada. Então, tudo aquilo que a gente aprende, não podemos deixar apenas em teoria. É fundamental que a cada situação que a gente vai enfrentando, que a gente procure de alguma forma sempre resgatar essas lembranças, essas histórias ou essas situações que a gente vai analisando, para evitar que isso se torne algo improdutivo. Então a gente resgata isso e a gente lembra, olha, naquela mensagem, naquela passagem. Então essa frase que eu coloquei, essa oração da paz que eu falei para vocês, quando fala de Francisco de Assis, né, que diz ali, antes compreender do que ser compreendido e antes perdoar do que ser perdoado, são os dois versos que para mim têm um impacto que vocês não imaginam. É aquele impacto assim que chega a doer quando bate, porque eu fico perguntando assim, poxa vida, as pessoas erram tanto e a gente tem que exercer o perdão sobre elas, né, para que elas possam continuar ali o seu caminho e eu possa continuar o meu caminho. Aí eu fico pensando, poxa vida, mas quando eu erro com as pessoas e preciso do perdão, qual é a situação? Você ser agredido ou você ser o agressor? Porque quando você é o agressor, você é responsável por todo tipo de dano que acaba sendo provocado. Quando você é agredido, aquele que provoca o dano tem responsabilidade. E você tem a fortaleza para poder se reconstruir. Então fica muito mais fácil você se reconstruir pelo dano que alguém provoca do que você ser o responsável por um estrago que você fez. Porque aí você vai ter que resolver o problema não apenas em você, mas o problema nos outros também. E essa questão da compreensão, principalmente, antes compreender do que ser compreendido, é exatamente aqui esses trechos que a gente fala. Repetindo aqui para nós. Emmanuel coloca assim, certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental. Quer dizer, ele não fala assim, aplica tudo isso que você está aprendendo aqui agora para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você tem um bom relacionamento, principalmente ali dentro do núcleo familiar, daquele núcleo mais íntimo. É ali que se encontram os espíritos que têm afinidades positivas e afinidades negativas. Para aqueles que têm afinidades positivas com as pessoas com quem a gente se dá bem, é sempre muito fácil a gente falar de amor, de perdão, de compreensão, de tolerância, de aceitação. Mas e para aqueles casos em que há, por exemplo, a questão das afinidades negativas, em que há ali aquele sentimento de muitas vezes não suportar a convivência com o outro, de não aceitar as dificuldades que o outro apresenta, é ali que a gente vai colocar à prova todos esses valores que a gente comenta. O Wagner colocou, né, o problema é lembrar essa teoria quando mergulhados nas dificuldades. É a prática que leva à perfeição, Wagner. Se a gente ficar, por isso que eu falei para vocês, se a gente ficar apenas arquivando informações na nossa mente, sem transformar essas informações numa filosofia de vida, a gente não apenas não vai lembrar dessas informações, mas sequer vai ter assimilado a lição que ela transmitiu, que é a parte mais problemática. Por isso, então, assim, cada vez que a gente faça a leitura, porque ninguém lê apenas por prazer, a gente lê porque aquilo é importante também.
Porque a gente busca uma nova forma de viver, a gente busca um conhecimento maior para direcionar a nossa vida, a gente busca exemplos que possam ser para nós referências de vida. Então a gente está realmente imbuídos desse propósito de aprender, de crescer, de transformar. Quando a gente vai a um centro, quando a gente ouve um estudo, quando a gente faz a leitura de um livro, a lição que está sendo transmitida ali, ela deve ser de fato incorporada na nossa personalidade, incorporada no nosso caráter. Porque aí você não precisa lembrar. Estando ele já incorporado, já é uma forma de conduta. Muitas vezes você pode até não conseguir se segurar diante de uma situação, mas não significa que você não se sinta culpado por não conseguir se comportar daquela forma. A gente vê muita gente assim que de repente você fala alguma coisa que magoa a pessoa, você está aborrecido e você fala de uma forma mais agressiva, mas lá no fundo você está se corroendo, dizendo assim, poxa vida, eu não queria ter que fazer isso, eu não queria ter que passar por isso. Já é um passo significativo. Porque a pior parte é quando você grita e você fala assim, eu grito mesmo, não quero nem saber, vira as costas e vai embora. É aquela história assim da mãe que muitas vezes tem que ali que educar o filho de uma forma mais áspera, de uma forma mais agressiva, digamos assim, mas que por dentro ela está se corroendo. Ela diz assim, eu não queria ter, por exemplo, batido no meu filho, embora a gente não entre no mérito da questão se o tapa educativo é produtivo ou não, mas muitas vezes uma mãe faz isso. Dá uma chinelada, dá uma chacoalhada, dá um grito, aquela coisa toda. A pergunta é, ela se sente bem fazendo isso? Ela gostaria de continuar fazendo isso? Naturalmente que não. Pelo menos assim, a grande maioria das mães que amam seus filhos não fazem isso por prazer. Então assim, você pode não conseguir se segurar, mas o importante é que moralmente você sinta o impacto daquilo que você fez. Porque aí não é questão de você lembrar ou não lembrar. Já está ali registrado. Então na hora que você gritou, já acende aquela luz vermelha dentro de você, dizendo assim, você não deveria ter feito aquilo, mas você está se sentindo mal por fazer aquilo. Já é muito produtivo. A partir dali, quando você começa a detectar aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, o nosso comportamento já começa a se modificar. Porque a primeira vez a gente explode, a segunda vez a gente explode, a terceira a gente já explode com menor intensidade. Da próxima vez a gente vai diminuindo, até que chega uma hora que a gente consegue segurar. Então a gente fica se corroendo por dentro, querendo avançar no pescoço daquela pessoa que nos agrediu de alguma forma. Mas aí depois, em vez de acender aquela luz vermelha, acende uma luz verde. A luz da conquista, dizendo assim, parabéns, porque você conseguiu evitar que aquilo piorasse. Você conseguiu não ceder para aquele impulso de ser agressivo. Então é através da prática. Como a gente está em época de Olimpíada, a gente sabe que o atleta só se torna um atleta de excelência, um atleta de alto nível, pela repetição do exercício, pelo aprimoramento das suas técnicas. A mesma coisa acontece com a gente, a nossa Olimpíada é outra. A medalha que a gente busca é a medalha da conquista moral. E isso só vai acontecer através da prática, através do esforço, através da compreensão, do aprimoramento das nossas técnicas morais, que seriam do aprimoramento dos nossos valores. Então, diante das dificuldades, é ali que vem a prova. É ali que você é testado de fato para saber se você conseguiu assimilar aquela lição ou não. Cada um tem o seu tempo. Ninguém precisa se sentir culpado por causa disso. Dizer assim, olha, você não devia fazer isso porque você vai sofrer, porque você vai ser condenado, como normalmente acontece dentro dessa visão dogmática, tradicional das religiões. Porque se você não for uma pessoa boa, você vai ser castigado. Não existe coisa pior do que o castigo. A gente marcar na nossa mente que tudo aquilo que a gente faz de errado, vem o castigo como uma forma de corrigir. Na verdade não vem o castigo. Já comentei com vocês várias vezes e vale a pena a gente repetir. Um pensamento oriental que é muito interessante, um pensamento budista que é muito produtivo para nós, que ele diz assim que não existe o certo ou o errado. Existem apenas resultados. Se você faz alguma coisa e vem um resultado negativo, significa que você precisa trabalhar para evitar que esse sofrimento volte. Se você fez alguma coisa e o resultado veio de uma forma produtiva, esse é o caminho certo. Então a gente ficar rotulando, não, porque isso é certo, porque isso é errado, porque você fez bem, porque você fez mal,
Pensa apenas nos resultados daquilo que você faz. E são os seus valores, o seu senso moral que vai julgar. A forma como você está vivenciando a experiência de vida que foi concedida para o seu aprendizado. Então a gente tem que pensar assim, não, porque olha, o que você fez foi errado. Independente das palavras, as coisas, o resultado volta de uma forma, digamos assim, quase que energética. Se a energia é boa, é porque foi bom. Se a energia é ruim, porque foi negativo. Então é ali que a gente tem que trabalhar. É sempre tentar produzir a energia positiva, sempre tentar produzir os melhores sentimentos, sempre tentar produzir aquilo que é harmônico, aquilo que é saudável, independente de rótulo, independente de julgamento, independente de culpa. Faça aquilo que tem que ser feito de uma forma boa, de uma forma favorável para todo mundo. Ali sim a gente começa, na prática, a observar o resultado das nossas ações. É ali que chegam os pontos para nós. O soldado colocou, é bem comum as pessoas viverem em função de uma dualidade. É o que a gente aprendeu, soldado. A educação, por isso que a gente colocou ontem no nosso estudo, quando a gente falava assim que os espíritos disseram que a questão do egoísmo, para que ela acabasse, primeiramente, ela tem que reformar as instituições do ser humano, da sociedade. As instituições de todas as esferas, a gente comentou sobre cada uma delas aqui. É a mesma coisa, começando, quando os espíritos dizem que o egoísmo deve ser atacado pela raiz, é que ele diz assim, que o egoísmo tem que ser atacado logo na educação moral inicial, quando a gente começa a se desenvolver da nossa família, dos nossos filhos, do nosso aprendizado. Então, quer dizer, você viver essa dualidade do certo e errado, do bem e do mal, é algo que precisa ser mudado também. Da gente entender que a vida é muito mais complexa do que simplesmente dois lados, um lado bom e o lado ruim. Não existe um muro separando o lado esquerdo do lado direito. Quem é bom vem para o direito, quem é ruim vem para o esquerdo. É como se fosse assim, um vasto oceano aberto na nossa frente, com infinitas possibilidades, com infinitas formas da gente aprender, da gente se desenvolver. Então, pelo fato da gente não ter essa compreensão do mundo espiritual, e esse é um grande esforço que os espíritos trazem para nós, quando a gente elimina aquela ideia do céu e do inferno, que é um outro tipo de dualidade extremamente problemática, o céu ou o inferno, os espíritos simplesmente dizem assim, olha, aquilo que você faz é aquilo que você recebe de volta. A sua consciência vai te apresentar o resultado daquilo que você fez. Se você não acertou agora, você vai conseguir acertar depois. Então eles começam a abrir a nossa mente dizendo assim, olha, tudo é possível desde que você se esforce, desde que você busque. Se você não conseguiu agora, você pode conseguir só uma parte dela. Não existe uma nota de aprovação e uma nota de reprovação. A gente não chega no mundo espiritual tirando a média 7. Se você tirou 4, esse pouco 4 que você tirou já é um aprendizado e ele é valorizado. Só que você precisa se esforçar um pouco mais para aprender mais coisas. Ah, mas eu só tirei meio ponto na prova. Esse meio ponto foi o meio ponto que você conseguiu aprender. Ele não está preocupado com os 9,5 que você perdeu, mas é com o meio que você conseguiu ganhar. Porque cada um tem ali uma característica muito pessoal, muito individual, de vivenciar as experiências da vida. Alguns são mais fortes, outros trazem mais fraquezas. Alguns são mais corajosos, outros enfrentam medos indescritíveis. Ninguém sabe qual é a história de cada um. Para você chegar nessa condição e se deparar com uma experiência e ser cobrado, você tem que passar. Não é que você tem que passar. Ninguém tem que colocar para nós limites de erros ou de acertos, de bem e do mal. Somos nós que temos que vivenciar isso. Então, assim, tudo aquilo que eu faço vem gradativamente para mim. Se eu me esforçar mais, ótimo, eu vou acelerar esse processo de aprendizado. Se eu me esforçar menos, o resultado vai me forçar a passar por um esclarecimento de uma forma mais dolorosa. Mas é sempre assim, é tudo aberto, é tudo amplo, sou eu comigo mesmo. Apenas isso. Exatamente, né, Miriam? Embora a gente sempre tenha assim, a lei de causa e efeito, sempre diz assim, quem chega atrasado, limpa o chão depois, né? Então, todo mundo aprende com alguma coisa, né? Então, assim como a lei da vida aprende as coisas, a lei da sala também ensina alguma coisa. Então eu arrumo a carteira, limpo o chão, limpo a janela, sempre tem um aprendizado, né? Da próxima vez não chega mais tarde, né? Então assim a gente vai fazendo.
Sobrando colocou, seria como as medalhas, que simbolicamente ressaltam a conquista do ego, sob aplausos no exercício da vaidade e do orgulho. Então, existem vencedores e perdedores. Exatamente, quando você premia alguém pela opinião de quem está de fora, você está condenando e você está exaltando as pessoas que erram ou que acertam. Quando a gente fala assim, olha, tudo aquilo que você vive é a tua consciência que vai julgar. A sua relação não é a sua relação com o mundo, é a sua relação com você mesmo e a sua relação com Deus. Apenas isso. Beleza, filhinho? Apenas isso. Tudo aquilo que vai ser cobrado por você quando você se conscientizar. Você para assim, peraí, a minha vida não está boa. Por que ela não está boa? Aí você começa a fazer uma análise e reconhecer aquilo que existe de positivo e de negativo nas suas ações. Aquilo que te faz bem ou aquilo que te faz mal. Aí então você começa naturalmente a se reformar. E é então a reforma íntima que a gente fala. Essa reforma íntima que a gente promove é exatamente isso. Começar a ajustar as coisas, começar a fazer as coisas a se encaixarem nos seus devidos lugares, para que a gente possa alcançar aquele objetivo que foi estabelecido. A doutrina apresenta para nós essa diretriz de vida. Mais uma vez, a doutrina espírita, ela não vem para nós como sendo um monte de texto para a gente poder fazer leitura, para a gente decorar nome de pessoas, decorar texto, decorar frases. Ela vem como uma diretriz de fato. Ela vem como uma filosofia assim, olha, eu vou me comportar dessa forma, porque eu quero viver assim, eu quero ir para esse caminho, eu quero conviver com as pessoas de um modo mais produtivo. Como disse para nós aqui Emmanuel, que eu li para vocês, é muito fácil a gente conviver com pessoas que a gente gosta. Agora é muito difícil a gente conviver com pessoas que trazem para nós, assim, que nessa convivência provocam em nós antipatias e provocam desarmonias. Então ele diz assim, essa palavra da Boa Nova, ela veio para os que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro, quer dizer, exigem de nós essa assistência, a assistência da compreensão, da tolerância, da orientação e até mesmo da educação. Então ele cita aqui para nós, mais uma vez, aqueles irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimentos, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem ajudando-nos a desbastar nossas próprias imperfeições, e os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do Evangelho. Então, essa relação de várias situações, de várias pessoas diferentes, de várias personalidades diferentes, que estão sempre ali, nos trazendo algum tipo de estímulo. Quem está doente pede ajuda, a pergunta é, a gente vai ajudar ou não? Aquele que se mostra fraco, a gente não tem que subjugá-lo, mas ajudá-lo a se levantar, a defendê-lo quando for necessário. Aquele que comete um crime precisa, na verdade, de aprendizado para poder entender exatamente aquilo que ele fez. Mas nós somos o tempo todo estimulados a ver na televisão, por exemplo, aquele criminoso que sai algemado, que tem que ser condenado, aquele indivíduo que demonstra uma certa arrogância nas suas atitudes. Então a gente procura sempre afastar esses que são os rejeitados, esses que são os problemáticos da sociedade. Na verdade, eles convivem conosco exatamente por serem problemáticos. Porque nós temos ali essa condição moral, eu não vou dizer dever moral, essa obrigação moral, mas a gente tem essa condição moral de auxiliá-los de alguma forma. Porque isso, na verdade, nos fortalece e, na verdade, nos faz crescer. Não adianta a gente querer assim, olha, vamos isolar os problemáticos e vamos viver a nossa vida feliz, e vamos viver a nossa vida de faz de conta. A nossa vida de faz de conta, na verdade,
essa fantasia que nós alimentamos, acreditamos que nós vamos nos salvar por uma preferência pessoal. Na verdade, essa nossa salvação vem exatamente do nosso crescimento. Vem exatamente ali da capacidade que a gente tem de produzir alguma coisa. E não simplesmente de se afastar, como acontece normalmente dentro dessa educação tradicional religiosa que eu comentei com vocês, que normalmente as pessoas pensam assim, olha, vamos lá para a nossa igreja e ali dentro a gente vai se salvar, enquanto lá fora tem um monte de gente ali dentro da rebeldia, dentro da incompreensão. Então eu me afastar do problema não significa que eu resolvi. Se eu não resolvi o problema agora, eu vou ter que resolver depois. A vida é assim, ó, você pode, como acontece nos cursos de nível superior hoje, você pode até não querer fazer uma matéria hoje, mas para você concluir o curso, você vai ter que fazer ela depois. Então você vai adiando, mais dia ou menos dia você vai se deparar com essa situação de novo. Então hoje nós temos essa condição de compreender que esse mecanismo da vida que nos coloca todos no mesmo grupo, vem exatamente para isso. Temos que trabalhar juntos. Ninguém vai se salvar sozinho. Se você acha, não, eu sei nadar, então eu não vou me afogar e vou me salvar sozinho. Você está sendo egoísta, porque você está deixando um monte de gente para trás. Moralmente é a mesma coisa. Não porque eu vou para o céu, porque eu sou bonzinho. Bonzinho com quem exatamente? As pessoas que precisavam de ajuda, você não ajudou. Você é bonzinho com quem você gosta e com quem você não gosta. Qual é a bondade que você usa para elas, se são exatamente essas que precisam dessa compreensão? Então a gente tem que olhar para o mundo assim, é uma equipe. Nós fazemos parte de uma grande coletividade, de uma grande família. Se todos dessa família se salvarem, todos se salvarão. Se você pensa que sozinho você vai se salvar, você está equivocado. Então a gente tem que pensar sempre assim, nós temos que fazer fazer o melhor que a gente pode fazer. E é esse melhor que vai mostrar o nosso crescimento. Quando eu coloco o meu melhor em ação para o benefício de todos, mesmo que o outro não queira crescer, aí já é um problema dele. Eu fiz aquilo que era possível por mim e fiz aquilo que era possível por ele também. Daí então, quando a gente fala em nossos irmãos, aqui no final, para a gente finalizar o nosso trabalho, o irmão iluminado e bondoso, em si, já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante e feliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar, no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. A gente pode imaginar um grande terreno, em que um terreno está bem capinado, está bem limpinho, com uma boa plantação, e o outro terreno está todo largado, cheio de ervas daninhas, cheio de plantas apodrecidas e tudo mais. Aí eu fico apenas preocupado dizendo assim, olha como Deus é perfeito. Ele conseguiu fazer aquele jardim tão belo, todo florido. Mas eu me esqueço que aquele jardim que não está pronto ainda, também é uma obra divina. E ele está ali para ser transformado, para ser ali reconstruído, para representar exatamente essa beleza que naquele momento ele não consegue apresentar. Mas o fato dele existir também faz parte da obra divina, nos convidando para esse tipo de trabalho. Então olhamos para as pessoas como se fossem jardins. Alguns jardins são mais floridos e mais bonitos do que os outros. Aqueles que não estão prontos, se a gente puder ajudar, trabalhar para reformá-lo e transformá-lo, apresentando aquela beleza que ele tem dentro dele, ótimo. Se a gente não quiser fazer isso, então mostra exatamente que nós ainda não conseguimos. Nós somos esses mesmos jardins problemáticos também. A gente olha para o outro como sendo um jardim e a gente se esquece que os outros nos olham como jardim também. Que tipo de flores, que tipo de aparência, que tipo de paisagem nós oferecemos para o mundo? É isso que a gente tem sempre que pensar. A nobreza está nas nossas palavras, a nobreza está principalmente nos nossos atos, nos exemplos que a gente acaba demonstrando. E é isso que faz a grande diferença. A gente tem que cuidar desse nosso jardim dentro de nós também. E principalmente, se a gente puder, colaborar para que os outros consigam construir esse jardim dentro deles mesmos. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso trabalho, a última frase coloca: se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueça de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda não te pode amar.
naquele jardim que está pronto, Deus ali se encontra. Não esqueça que Deus também se encontra naquele jardim que não está pronto. Fechando por aqui o nosso trabalho dessa semana, com essas nossas reflexões, esperando que a gente consiga, né, sem a necessidade de lembrar das coisas que a gente esquece, mas que a gente consiga pôr em prática aquilo que a gente já assimilou, né, para que se torne, na verdade, um comportamento reflexo da nossa parte, que a gente haja de uma forma instantânea, de uma forma reflexa, em cada situação difícil que chegar. Cada situação que a gente observa é sempre uma oportunidade para a gente praticar esses ensinamentos que a gente, com tanta aplicação, com tanto devotamento, procura se aprofundar. Não apenas para a gente decorar as lições, em especial. Muito bem, fechando por aqui. A Vaninha caiu, acho que ela não conseguiu ali preparar o nosso preceiro final. Tem algum voluntário que possa fazer a prece para nós?